Professor, sempre um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer é meu. Aliás, num dia tão importante como esse, 7 de setembro, num cenário político totalmente diferente do que tínhamos até o ano passado, e o professor João está sempre aqui com a gente, nos ajudando a entender movimentações militares, né? Eu quero chamar um trechinho de um vídeo para a gente acompanhar juntos, professor, que tem rodado nas redes sociais mostrando a diferença de tratamento, né? A diferença de tratamento de militares em relação ao chefe da Casa Civil. Roda pra gente, Gui, vamos ver e depois eu comento com o professor. General de Divisão Ricardo Piai Carmona, comandante militar do Planalto, solicito permissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao 201º ano da independência do Brasil. Permissão concedida. Professor, tem muita gente falando sobre o simbolismo dessa cena, como é importante essa comunicação e como ela é transformadora, tendo em vista o que a gente tinha no ano passado. Eu queria te ouvir sobre esse trecho do vídeo. Não sei se ele está conectado, porque está muito paradinho. Não, eu estou conectado, estou aqui pensando atenção. na resposta. Eu não sei se essa autorização foi pedida também nos anos passados. Como você mesmo disse, o novo que nós temos, infelizmente, nesse ano, que é o primeiro 7 de setembro, depois do Brasil ter passado por um estresse tremendo nos anos do Bolsonaro, 4 anos do Bolsonaro, e hoje mesmo, o governador de São Paulo chegou ao desfile em cima de um tanque de guerra, coisa que o governador do Rio, Witzel, que depois foi cassado, tinha feito também, e não hoje, mas evidente que no passado, e também o governador Zema de Minas Gerais. Então existe quase que, vamos dizer aí, latente na sociedade brasileira, essa questão que é a questão fundamental deste 7 de setembro de 2023, porque não podemos esquecer que no ano passado o Bolsonaro transformou o bicentenário da independência do Brasil numa comemoração pessoal e eleitoreira, não é? Criando uma situação extremamente complicada, até mesmo para setores das Forças Armadas. E nós temos este ano o quê? A democracia, ela, depois de ter passado por um estresse e que, por um triz, nós não tivemos uma aventura antidemocrática, né? É bom ter consciência disso, esse 7 de setembro, esse desfile, vamos dizer assim, ele assume um caráter completamente diferente. Houve toda uma série de especulações sobre o que poderia acontecer, mas não aconteceu nada, né? As comemorações em Brasília foram mais ou menos dentro do habitual. O que é novo é que, depois de ter se mobilizado para impedir a candidatura do Lula, que foi o caso do comandante do Exército que tuitou o Supremo Tribunal Federal, agora os militares pedem autorização para o comandante em chefe para começar o desfile, e o comandante em chefe é o presidente eleito democraticamente pelo povo brasileiro, o Lula. Professor, trata-se também de uma tentativa de recompor a imagem dos militares que estão, assim, afundados em investigação por corrupção, por participação ali no governo Bolsonaro. Há uma preocupação nesse sentido, na sua avaliação? Eu acho que, do ponto de vista dos militares, vamos dizer, do ponto de vista do comando do Exército, principalmente, que é aquele sobre o qual a gente é o mais influente, o que a gente sabe mais, há mais especulações sobre o que está acontecendo lá, o que interessa é que o 7 de setembro ele tenha a maior aparência de normalidade possível. Sim. Não é? Agora, depois de ter passado por tudo que nós passamos, a função nossa nesse 7 de setembro é discutir um pouco o que é o 7 de setembro no Brasil, que tem sido, né? Porque durante 21 anos de ditadura militar, o 7 de setembro foi exclusivamente uma comemoração militar. É lógico que havia, eu mesmo estava na escola naquela época, a gente também desfilava, mas como figurantes.
era uma comemoração militar. Depois da Constituição de 88, com a consolidação que a gente achava da democracia, aí o 7 de setembro era uma festa a mais dentro das comemorações cívicas. E esse ano, durante os 4 anos do Bolsonaro, como eu já disse, houve uma tentativa de associar o 7 de setembro à figura do Bolsonaro, não à figura do presidente da República. E agora, hoje mesmo, nós tivemos a publicação de uma matéria na Agência Brasil, conversando com 3 professoras, inclusive uma amiga que é a Adriana Barreto, especialista em Império, e todas elas estavam cobrando que o 7 de setembro tem uma característica mais cívica, mais popular do que um simples desfile militar, onde o povo apenas vai ao palanque para aplaudir, não é? E isso, de certa maneira, o 7 de setembro, ele faz a gente pensar em que nação nós construímos, não é? Por que os países da América Latina, eles comemoram a independência? Porque foi um processo de luta contra a metrópole que era a Espanha. E por que no caso do Brasil nós comemoramos com desfiles militares e muito pouco consciência, vamos dizer, do que foi essa independência? Porque foi uma independência, como nós sabemos, que foi uma transição de um rei português para o filho, né? Que nem no Brasil tinha nascido. Ele nasceu e morreu, se não me engano, no Palácio de Queluz, perto de Lisboa. Então, o Brasil acabou sendo o único país na América Latina que teve um império, foi uma monarquia, e o primeiro rei, filho do Dom João VI, que veio para cá em 1808. Agora, é interessante notar, Thalita, o seguinte: as 3 professoras chamam a atenção para o fato de que o povo desaparece e que houve uma série de tentativas de independência no Brasil que foram populares. Onde é que foi parar o Tiradentes? Onde é que foi parar o Frei Caneca? Onde é que foi parar a Inconfidência Mineira, a insurreição pernambucana? Onde é que foram parar os movimentos nativistas? E depois, onde é que foi parar os movimentos que o próprio Exército reprimiu, que são os movimentos populares, que eles chamam de movimento separatista, nos anos 1830, né? Ora, por que essa pergunta? Por quê? O Exército comemora o Dia do Exército na Batalha dos Guararapes de 1654. E é só olhar a folha do Exército, a página do Exército, para perceber que o Exército diz que ali surgiu a nação brasileira, com a união dos brancos, com a união dos negros e os índios, e que o Exército foi o personagem principal na formação da nação. Em primeiro lugar, que ou nós tivemos nação em 1654, ou nós temos nação em 1822. Temos que resolver, afinal, quando que foi que o Brasil se transformou num país independente. E, em segundo lugar, seria o caso de perguntar, eu acho que nós temos uma boa data agora para perguntar, onde é que foi parar, então, os negros e os índios que estavam lá em 1654 formando a nação brasileira para a glória do Exército, que é essa história que o Exército conta. Onde é que eles enfiaram? Será que foi parar em algum arquivo do Exército, está escondido lá, a população negra, que por sinal continuou a ser população escrava até 1888, escravizada? E onde é que foram parar os indígenas? Que eles gostam de falar, não, nós tanto nos damos bem, valorizamos os indígenas, nós temos indígenas em batalhões de fronteira. Mas isso não é suficiente. É necessário que o Exército se atualize com a historiografia brasileira, que é uma excelente historiografia, e que conta toda a complexidade que é a formação de um país que teve escravidão e tinha indígenas, não é? E isso o Exército não assimila. Quer dizer, para ele, todos os processos foram processos onde o Exército foi o protagonista principal. Então existe uma contradição em você falar que em 1654 você criou a nação brasileira e depois falar que em 1822 foi feita a independência do Brasil e fazer desaparecer o povo brasileiro, né? Que efetivamente não esteve presente mesmo na independência brasileira. É muito interessante tudo isso que você traz para a gente. Em relação a esse dia cívico, né, essa transformação no 7 de setembro em um dia cívico. Hoje a gente teve, inclusive essa é uma imagem que está rodando as redes também, o Zé Gotinha participando ali, né, do 7 de setembro. Há uma tentativa, me parece, de repaginar o 7 de setembro. Na sua avaliação,
o ideal seria, talvez, retirar a participação militar dessa data comemorativa. Outro dia eu estava lendo sobre o 4 de julho nos Estados Unidos, sobre como é uma data de festividade, e que aqui no Brasil a gente não tem essa característica, né, da população se orgulhar da nação brasileira, festejar com familiares, ser uma data comemorativa como tantas outras que a gente tem aqui no nosso país, que está na nossa cabeça essa questão entrelaçada com o militar, com os militares do 7 de setembro. O ideal seria a gente apartar, de fato, professor? Eu acho que essas coisas não se fazem por decreto. Quer dizer, veja bem, na França, que comemora uma revolução como data nacional, a Revolução Francesa, também existe desfile de tropas e também existe a Esquadrilha da Fumaça deles, que passa, faz parte da comemoração. Em si, não há problema. O problema principal é você repensar o que significou o 7 de setembro e repensar o que foi, quais são o caráter do Brasil depois da proclamação da independência, o caráter da nação brasileira, que continua a ser um caráter de exportador de alguns produtos, primeiro o açúcar, logo depois o café, e continua a ser um país escravocrata, um Estado escravocrata, né? Então, de certa maneira, vai depender da sociedade brasileira se fazer mais presente nessas comemorações. Quanto ao Lula, o pronunciamento dele ontem à noite, para mim, revelou isso. Ele falou da defesa nacional, falou da soberania, então a parte importante é a defesa armada do país, e logo em seguida ele colocou toda uma série de conceitos, uma série de imagens, né, que falavam que soberania também é participação popular, soberania também é democracia, e eu acho que eles têm toda essa habilidade para mexer com as imagens. A imagem que também fica hoje é a imagem das 11 ministras posando ao lado dele, e no cantinho o ministro da Defesa. Existe uma espécie de sutil jogo de controle das imagens aí nesse 7 de setembro. Antigamente isso não acontecia. Na ditadura estava lá o ditador e todos os ministros, na época eram ministros militares, tinha 7 ministros militares. Mas agora eu acho que existe esse conflito, vamos dizer assim, latente, entre continuar como se nada tivesse acontecido, ou pelo menos apresentar participações novas, não é? Nessa altura do campeonato já está muito claro, a gente deixou dúvidas nas outras entrevistas, mas agora está muito claro que o Lula não quer problema mesmo com os militares. Não vai ser nada radical o que ele vai fazer. Então acho que está fora de questão esse negócio de não deixar os militares participarem. Mas, ao mesmo tempo, isso é um problema, como eu tenho dito, que vai continuar a existir. Quer dizer, ou você resolve exatamente qual a relação que o poder civil tem com os militares, ou então você está sujeito a novas crises militares quando houver uma situação de instabilidade política.